Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um edital, né? Saiu da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tá? Então, o edital saiu ontem, é o edital 03/2024. Então, saiu para 3 cargos, né? É o qual eu vou detalhar neste vídeo aqui o que cada um ali compete, tá? Então, de início aqui, nós já temos esse edital aqui que fala do Legislativo, tá? Então, se você não segue a gente no canal, já siga, já se inscreva, já aperta o sininho. Se você ficar com alguma dúvida referente a esse edital que nós estamos falando aqui, você pode mandar nos comentários ali a sua dúvida, que eu vou estar respondendo, ou chamar a gente nas redes sociais, tá? Lá no Instagram do cursinho, ou aqui mesmo no canal do YouTube. Então, vamos para mais um edital. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui o edital 03/2024, que foi aberto, né? Aonde está aqui dizendo das disposições preliminares que ele é um edital regulamentar das questões do preenchimento de 16 vagas, tá? E aí eles trazem aqui pra gente dessas 16 vagas quais são as vagas, né? Então são a carreira de técnico legislativo, no cargo de técnico legislativo, o legislativo administrativo, o legislativo de suporte e manutenção e o legislativo técnico em contabilidade, tá? Também contam com cadastro reserva, tá? Então, de imediato seriam 16 vagas e depois fica à disposição dos próximos chamamentos, tá? Como todo concurso, ele traz aqui que tem a validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, tá? A partir da homologação deste concurso dentro do diário lá oficial, ok? Então, vamos lá. 5% dessas vagas são reservadas ali aos PCDs, tá? Conforme a lei. Quem vai fazer ali a prova vai ser a Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, é uma fundação nova aí, no quesito de concursos, né? Mas é uma bem especialista, né? Ela já fez vários outros concursos. Pro lado de São Paulo, é uma banca que sempre pega, tá? E aí, a gente tem aqui, né, que as inscrições, ela vai ser com concordância plena e integral do que está disposto no edital. Então, nós vamos ter aqui a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, perícia médica, que também é eliminatório, a parte de heteroidentidade de caráter eliminatório, tá? Lembrando que esse é para o técnico legislativo, esse edital aqui, tá? Os resultados vão ser divulgados lá no endereço eletrônico, né? Que eles estão colocando aqui. E as provas vão ser realizadas na cidade de Curitiba, tá? Aí nós temos aqui os cargos, né? Então, nós temos aqui o legislativo administrativo, que precisa só do ensino médio, tá? Então, ele é de caráter técnico médio ou algum curso técnico ali que equivale, que seja reconhecido, tá? O salário inicial ali é de R$ 4.995,21. Temos 3 vagas de ampla concorrência, uma PCD, uma de negros, totalizando ali 5 vagas. O administrativo, a gente precisa também do nível médio, né? Ou de algum outro curso técnico, tá? O mesmo salário do anterior, mesma quantidade de vagas, tá? A diferença é que não tem PCD, só tem uma para cotas, tá? O legislativo de suporte e manutenção, mesma situação, tá? Só que ele não tem vagas para cota, somente ampla concorrência. Então, ambos aqui são de nível médio, tá? E o técnico em contabilidade, que precisa, sim, além, você que tem o curso técnico em contabilidade, que queira fazer, pode fazer. Se você não tiver também ensino médio, mesma quantidade de salário, porém ele tem 4 vagas sem ali nenhuma para as cotas, tá? Então, esses são os 4 cargos que estão vigentes aqui dentro do técnico legislativo
administrativo, suporte e manutenção, contabilidade e o próprio legislativo. E aí a gente tem aqui, né, as obrigações, como todos saem. O período de inscrições, então, vai iniciar a partir do dia 10, quarta-feira, até 8 de fevereiro, tá? O valor, ele é R$ 110. E aí tem o site aqui que a gente pode efetuar, né, a inscrição. Também tem ali do dia 10 de janeiro ao dia 8 de fevereiro, você pode entrar lá para realizar a sua inscrição e também tem o período ali para você efetuar o pagamento, tá? Então, para a efetuação do pagamento será até o dia 9 de fevereiro, ok? Então, até esse período você pode, até as 4 horas do dia 9 de fevereiro, você pode estar retirando ali esse boleto seu, tá? E aí, nós vamos entrar daí no quesito do que vai cair, né? Nós temos aqui, como todo concurso está trazendo, que não são aceitos, né? Nada que não seja o próprio boleto que o sistema da banca gera, tá? E aí, nós temos o período de isenção. Então, haverá o valor da isenção ali, de acordo com a lei, né? Então, estará isento da taxa de inscrição o candidato com deficiência ou que tenham o cadastro único, né, do governo. Questão de ser família baixa renda. Prestou serviço eleitoral, né, doador de sangue ou medula óssea, tá? E aí, você pode solicitar lá dentro do próprio site, tá? Então, tem os períodos ali para solicitar a taxa de isenção. Então, a taxa de isenção, ela vai ser das 4 horas do dia 10 às 4 horas do dia 12. Então, são só 2 dias ali para que você consiga essa isenção. Lembrando que cada tipo de isenção, você tem os documentos específicos, tá? Que tá aqui dentro dessa aba, ok? Aí temos aqui as vagas que são destinadas a pessoas com deficiência. Temos aqui, né, a vaga destinada às pessoas negras. Os atendimentos aos candidatos de necessidades especiais, que tem que ser preenchido o formulário, né, certinho. E a questão das provas, né? As provas, elas vão estar previstas ali, a prova objetiva, né? Para o dia 7 de abril, a partir das 15 até as 18. Então, são 3 horas de prova, tá? Das 15 às 18. Então, vai ser divulgado, né, no próprio edital ali deles, né, lá no site da FGV, sobre o ensalamento, tá? Então, os portões, eles vão ser abertos ali 2h30, fechamento às 15 horas, né? Vão ser abertos 1h30, né? E fechado 2h30. Então, tem que estar lá com 1 hora de antecedência, tá? A prova, ela vai ser composta por 60 questões de múltipla escolha. E aí, a gente tem aqui, né, o que vai cair. Então, são 30 questões da parte aqui, da parte objetiva, né? Então, são 10 de português, 10 de matemática, 5 do regimento interno e 5 da Constituição do Paraná, totalizando as 30 questões. E da parte específica, outras 30 questões, tá? Isso para o cargo do legislativo, para você que escolheu o legislativo. Para o cargo administrativo, mesma quantidade, tá, gente? Mesma quantidade de vagas, suporte e manutenção também, e o técnico em contabilidade também, tá? Lembrando que todos são os mesmos, tá? Os mesmos conteúdos aqui. O que vai mudar são os específicos. E aí, a gente tem aqui, né, o que acontece ali para ser aprovado na prova objetiva. Então, você tem que ter 40% de acerto em conhecimento específico, 40% em conhecimentos gerais,
e não tiver zerado nenhuma disciplina. Então, você não pode zerar nenhuma disciplina. Você não pode zerar português, você não pode zerar matemática, você não pode zerar legislação, você não pode zerar nada, tá? Para quem ficou em dúvida, é o item 9.4.11, tá? E 9.4.12. Local de realização das provas, né? Você tem que levar lá a sua carteira de identidade. Isso aqui mais pra frente eu vou fazer o vídeo falando pra vocês, tá? E aí, nós vamos ter aqui a questão da classificação, né? Então, será resultado da nota obtida na prova objetiva para você se classificar, tá? E aí, tem os critérios aqui de desempate, que é quem tirou maior nota nos conhecimentos específicos, depois em língua portuguesa e entre outras questões. Inclusive, ter sido jurado, tá? Aí tem a questão dos recursos, resultado e homologação. E aí, a gente entra aqui realmente no anexo 1 do conteúdo programático. Então, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e o regimento interno aí da parte legislativa, além do específico, tá? Então, tem o específico legislativo, o administrativo, suporte e manutenção e contabilidade, tá? Dentro do anexo 2 está aqui as atribuições do cargo. Então, os requisitos, né, que é o que estava lá, que é a diploma do ensino médio, tá? Ou curso técnico equivalente. Questão da sua descrição, então, as atribuições, você vai auxiliar na execução das atividades, dos setores, a diretoria, né, a Assembleia Legislativa, segundo a área que você vai estar atuando especificamente, tá? Descrição das atividades, competências necessárias, então tem algumas competências que você necessita ter além da escolaridade, tá? Então você tem que ser dinâmico, você tem que ser organizado, saber trabalhar sob pressão, visando que você vai trabalhar na Assembleia Legislativa, né? Então, o nível de pressão ali, ele é extremamente pesado em algumas épocas, tá? Ser flexível, proativo, ter capacidade para administrar o estresse, contornar algumas situações adversas, ser discreto, então você não pode sair contando o que está acontecendo lá dentro, né? Isso também entra na questão de ética profissional. Trabalhar em equipe, se comunicar bem, e realizar uma escuta ativa, né? E também administrar conflitos e ser paciente. Então, se você pretende entrar para esse cargo e você não tem algumas competências necessárias, é o momento de você começar a desenvolvê-las. Dentro do técnico administrativo, nós vamos ter a mesma coisa, né? Que é o diploma ou curso técnico. Você vai dar suporte às áreas de recursos humanos, administração, finanças, logística e administração geral que for de interesse da Assembleia Legislativa, tá? Você vai ter toda a estrutura aqui, né, do que você vai realizar e aqui também ter algumas competências, né? Como a questão de organização e planejamento, saber trabalhar sob pressão igual o outro, priorizar tarefas, então o que é de imediato vou fazer agora, o que pode esperar ali que não vai dar prejuízo. Então você tem que saber administrar isso, tá? Honrar compromissos, então se você realmente falou que ia fazer algo, você tem que cumprir, tá? Questão de ser proativo, capacidade para administrar o estresse, né? Contornar situações adversas, ser discreto, se comunicar bem e ter um bom relacionamento interpessoal, tá? Além, claro, de você ser muito paciente e ter uma escuta ativa igual aos outros, tá? Então, igual o anterior, esse também tem, só que com algumas especificidades. Isso quer dizer o quê? O que exige mais aqui de competências necessárias é de acordo com o público que você vai lidar, tá? O técnico legislativo de suporte e manutenção precisa, né, ter ali o ensino médio também. E um requisito adicional seria conhecimento de inglês técnico, tá? Então, esse aqui é um requisito adicional, tá? Então, você precisa ter algum conhecimento ali na língua inglesa. Aqui tem a questão também de você executar essas atividades de suporte, essa parte de equipamentos de informática, tá? Que são algumas atribuições. E aqui tem a descrição do que realmente você vai fazer, tá? Aí nós viemos
para as competências necessárias. Então, você tem que ter um bom raciocínio lógico e rápido aqui, né? Além, claro, de ser uma pessoa muito boa na concentração, ser organizado, sistematizado ali, né? Tem que sistematizar e organizar ali. Dinâmico, saber trabalhar sob pressão, trabalhar em equipe, atender adequadamente o público, ter uma postura profissional e social, além, claro, de se comunicar bem e o autocontrole e criatividade para você realizar uma escuta ativa e ser paciente, tá? Então, aqui, vejam que esse aqui, ele exige um pouquinho mais. E aí, nós temos o último, né, que é o legislativo da parte de contabilidade. Então, aqui, ele necessita, tá, que você tenha o curso técnico de nível médio, mas em contabilidade. Aquele que o governo próprio do estado, ele oferta nos colégios públicos, né? Então, você tem ali. E, claro, que você vai ter que ter o registro ativo, né? Dentro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná como técnico, tá? Então, se você tem o curso, vai querer fazer esse concurso, para essa área, você já pode ir lá e deixar o seu registro ativo, pagar a anuidade e meter a cara e estudar, tá? Então, isso é um requisito aqui mínimo para você estar assumindo o cargo, ok? Aí tem aqui as competências necessárias, que é a questão de análise, síntese, facilidade nos cálculos matemáticos, um raciocínio lógico. Você tem que entender, analisar e acompanhar as questões contábeis, além, claro, de uma habilidade de cooperação, um senso de organização, saber priorizar mesmo essas tarefas, ser proativo e ter uma habilidade ali para você controlar as situações que forem adversas, trabalhar em equipe e ter um ótimo senso de paciência, tá? Então, esses são alguns requisitos e competências para o técnico legislativo de contabilidade. Aqui no anexo 3, nós temos o modelo de declaração de identificação do núcleo familiar, tá? Onde você vai colocar na questão de baixa renda, você vai colocar os pessoas que moram com você, o CPF, se possuir, o grau de parentesco, a idade e a renda, tá? Para realmente dizer que a sua renda não condiz com o montante que está ali no edital, tá? Então, você vai colocar ali somente para os familiares que forem menores de 18 anos, né? Tem algumas aqui, como, por exemplo, a renda. Então, se tiver um filho de 2 anos, você não vai colocar ali a renda dele, porque ele não trabalha, tá? São rendas ativas. Aqui, o requerimento para isenção de taxa de inscrição, aonde você vai preencher isso aqui e vai colocar lá, tá? O formulário de autodeclaração de candidatos negros. Então, você tem que preencher isso aqui, tá? Para mandar lá, se você for fazer por cotas, ok? Então, esse foi o nosso edital do técnico legislativo, ok? Então, vamos para os outros, né? Quais são os outros agora? Então, o procurador, gente, eu já vou direto lá para o final, tá? Que fala das especificações. Por quê? Ó, aqui nós vamos já pegar os conhecimentos, tá? Vai ser a composta de 80 questões, tá? De múltipla escolha. Então, nós vamos ter aqui que são 5 alternativas, então 16 questões de conhecimentos gerais e 64 de conhecimentos específicos, tá? Então, aqui tem os conhecimentos, que é língua portuguesa, regimento interno e Constituição do Estado do Paraná, igual o técnico legislativo, e conhecimentos específicos tem todas essas especificações, tá? E aí, nós já vamos direto lá para o que vai fazer e quais são os requisitos. Esse tem prova de títulos, tá? Esse é mais nível superior. Então, a gente tem aqui os mesmos conteúdos, tá? E o módulo específico tem de cada um, do direito administrativo, direito constitucional, eleitoral, civil, tá? O direito digital também, processual civil, além do tributário, penal, processual penal e o direito trabalhista, tá? Então, aqui ele traz todas as especificações dos específicos. E aí vem as atribuições do cargo, tá? Primeiro, você precisa ter o curso de bacharel em Direito,
e ter a OAB em dia, tá? Você vai representar judicialmente e extrajudicialmente a Assembleia, então você precisa ter ali. Tem a descrição, aqui as competências necessárias, né? Que uma delas é a questão de liderança, autoridade e facilidade em falar em público, né? Além também de ter iniciativa, entre outros. Então, aqui pega algumas questões anteriores do outro edital, mas tem as suas próprias específicas, tá? E o analista, tá? A gente vai já para os cargos. Então, a gente tem aqui o analista legislativo do assessor legislativo. Então, você precisa ter o ensino superior. Aqui tá pedindo, tá? Desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de redes, revisor legislativo e engenheiro, tá? Então, tem todos os valores aqui certinho. E aí, nós vamos para lá os conteúdos, tá? Porque é as mesmas disposições lá do anterior. Então, aqui vai ser composto, né? Por 70 questões de múltipla escolha. São 40 ali, 30 de gerais e 40 específicos, tá? De cada cargo. Então, você que resolveu fazer aqui para assessor legislativo, aqui está. Depois, revisor legislativo, administrador, economista, contador, jornalista, advogado, desenvolvedor de sistemas, analista de rede e engenheiro, tá? Então, além da parte de biblioteconomista aqui. Então, você precisa ter ali as especificações. E agora a gente vai lá para... esse tem prova discursiva, tá? Aqui, ó. Esse tem a prova discursiva. Então, tem aqui uma questão do gênero dissertativo argumentativo, tá? De até 30 linhas. E ela vale 10 pontos, tá? Então, aqui tem, ó, para o cargo de analista discursiva, advogado, eles vão fazer, tá? Valendo 10 pontos. E aí, a gente tem aqui, né, o que vai especificar cada um. E nós vamos lá para os conteúdos específicos. Lembrando que se você não segue a gente no canal, já siga, já deixa o seu joinha no vídeo, tá? Já manda para alguém que quer e que tem interesse em fazer. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários ou pergunta nas redes sociais. Então, a gente tem os conteúdos gerais para todo mundo e aí tem a parte específica, né, de cada um aqui dentro dos módulos, tá? Então, cada cargo tem os seus específicos aqui, tá? E aí, a gente tem, dentro dessas especificações, nós temos o que cada um faz, né? Então, aqui tem as competências também de cada um. Podem ver que as descrições das atividades, elas são maiores, tá? E aqui na parte de desenvolvedor de sistemas, que tem que ter o domínio da língua inglesa técnica, tá? Igual lá no outro que necessitou, tá? Então, esse é assim como analista de redes, né? Você precisa conhecer ali um inglês básico, pelo menos o técnico da sua área, para você conseguir executar as atividades, tá? E aí, a gente tem aqui, né, os requisitos, lembrando que são todos de nível superior, então você necessita ter ali o seu ensino superior. E aí, nós vamos aqui, então, né, mesma coisa das cotas, né, que tem nos outros editais. Então, esse foi mais um vídeo que eu trouxe aqui para vocês, de mais um edital que está aberto, né, ele abriu ontem. E para quem estava perguntando e mandando nas redes sociais, eu vou sim abrir preparatório, tá? Para os conteúdos gerais. Então, você que quer saber sobre a legislação do Paraná, português, matemática e etc., e alguns conteúdos específicos, eu vou abrir cursinho também, tá? Então, se você tem interesse, já chama a gente lá no Instagram, chama a gente aqui no YouTube pelos comentários, que nós vamos estar dando a preparação para vocês, tá? Então, lembrando que se você não segue a gente nas redes sociais, já siga, para você ficar por dentro dos principais concursos que estão sendo abertos.
E esse foi mais um vídeo, então, do nosso ID preparatório de concursos.